Infelizmente, nas últimas semanas, né, temos perdido policiais militares por todo o Brasil. Na última sexta-feira, o Cabo Cardoso foi brutalmente assassinado, né, dentro de uma loja no Rio de Janeiro. Depois, no sábado, tivemos outro policial militar também assassinado no Rio de Janeiro, no estacionamento. E perdemos ainda mais colegas por conta da Covid-19. Na data de ontem faleceu nosso irmão, amigo Leandro, né? É bem delicada a situação, triste, a gente está lidando com esse tipo de situação. A gente precisa de muita sabedoria e principalmente ter a serenidade, né, para confortar a família dos colegas ainda. Situação bem delicada. Aqui fica a nossa homenagem a todos os colegas que tombaram em decorrência de ocorrência e também por conta da Covid-19. Bom, na noite de hoje, vamos receber aí a ilustre visita do nosso irmão Rodrigo Davis. Seja bem-vindo, Rodrigo. Com todos vocês aí da associação. Show de bola. Rodrigo, antes da gente iniciar a nossa live, tu me permite aqui, eu vou trazer uma informação, né? Que às vezes as pessoas não sabem da nossa proximidade, né? Que não é de hoje. E, infelizmente, né? 4 dias antes do fatídico dia lá que tu foi alvejado naquela ocorrência, estávamos nós conversando via direct, né? Instagram, onde tu demonstrou o teu interesse em fazer parte da associação. Infelizmente, naquele momento não se concretizou, né? Em decorrência do que aconteceu, mas era uma promessa nossa, né? A gente já conversava. Então, logo tu te restabelecesse plenamente, nós iríamos lá para concretizar a tua adesão ao quadro de sócios da entidade, e assim o fizemos, né? E não bastasse a tua adesão como sócio, também como diretor de esportes, né? Juntamente com o Lúcio e com o Diego Carvalho, né? O Rômulo Quintana também, que são os colegas aí que vão somar conosco na próxima gestão, que será uma gestão fenomenal, se Deus quiser, né? E nos permitir. Sendo que tu vai cuidar, né, da parte do paratletismo, né? Enfim, a gente vem com vários projetos aí, é só uma introdução para a gente dar início à nossa conversa aí. Mais uma vez, seja bem-vindo, faça a tua apresentação, meu irmão, fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês e dizer que é uma honra para mim ter recebido esse convite de ti, da diretoria da associação. Então, vou me apresentar um pouco. Eu sou Rodrigo Davis, policial militar desde 2009, ou seja, 11 anos. Tive minha carreira toda em policiamento ostensivo. Trabalhei por cerca de 3 anos e meio em Porto Alegre, 1 ano e meio em Pelotas, e depois fui transferido para a minha cidade natal, Rio Grande, onde trabalhei até então. Trabalhei em diversas áreas na rua, aí. Já trabalhei em Rocan, trabalhei em Canil, em Poi, Patamo, Pet, em Pelotas. E, enfim, minha trajetória na brigada foi sempre de policiamento ostensivo, sempre na rua. E eu me orgulho muito disso. Me orgulho muito de ajudar a sociedade na atividade de fim da corporação. Perfeito, perfeito. Cara, primeiramente eu queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Neto, lá de Minas Gerais, Uberaba, Minas Gerais, é nosso irmão Neto aí, grande pessoa. Rodrigo, vamos começar então com algumas perguntas, né? Vamos trocar algumas ideias aqui. Eu queria fazer, antes que a gente perda o feeling aqui, né? O nosso irmão, que também faz parte da nova diretoria, o Larroque, o soldado Larroque, ele fez uma pergunta, né? Qual foi a assistência que a Brigada Militar forneceu para ti neste período
desde o início da ocorrência até agora, se a brigada, qual tipo de assistência a Brigada Militar tem te fornecido? Então, primeiramente, isso sempre foi uma questão levantada, né? Desde o início lá da ocorrência, daquele fatídico 3 de setembro de 2019, e a brigada, inicialmente, eu tive toda a minha hospitalização, minha reabilitação, no Hospital da Brigada em Porto Alegre. Tá? Então, eu fiquei 3 dias internado no Hospital Santa Casa, em Rio Grande, onde um médico da Brigada, um capitão Marcelo, deslocou da capital, foi até a cidade de Rio Grande para fazer o primeiro atendimento, né? O segundo atendimento, na verdade, e sugeriu para minha família que se transferisse para o Hospital da Brigada. Então, desde o início, a Brigada presta essa atenção, esse apoio, né? Posterior a toda a minha hospitalização, hoje o que eu posso dizer é que eu já recebi um benefício financeiro por parte da Brigada, que seria um seguro de vida, digamos assim, que o servidor tem direito, mas eu não tive o suporte no sentido de aquisição da minha prótese, por exemplo, ou de outros meios, né, que geraram todo esse incidente, como fisioterapia, enfim, outros tratamentos. Né? E existe em andamento alguns processos aí que estão, como é que eu posso dizer assim, estão andando vagarosamente, como muita coisa na Brigada, mas a assistência que a Brigada me deu realmente foi a assistência de hospitalização e agora esse seguro, esse benefício financeiro. Show de bola. Outra pergunta. Como está atualmente a tua situação funcional dentro da corporação? Tu estás trabalhando, está afastado? Qual é o momento atual dentro da Brigada Militar? Eu estou afastado. A minha situação foi homologada como acidente de serviço e ferimento em ação. Então, eu hoje estou de licença, ferimento em ação. Estou afastado, porém ainda pertenço ao quadro de ativos da Brigada. Ainda não fui reformado, pode ser a questão aí, né? Eu ainda estou no quadro de ativos, porém afastado já há 1 ano e 3 meses, tratando da saúde, no caso. Essas perguntas foram direcionadas aí pelo colega Larroque, né, que está nos assistindo. Nosso, já tinha falado aí, mas é nosso novo diretor também. Feitas essas perguntas, né, se algum colega, algum telespectador quiser fazer algumas perguntas, pode enviar para o nosso chat que a gente vai repassar ao Rodrigo. Rodrigo, me fala um pouco aí sobre o teu trabalho agora, né, sobre a questão sobrevivência policial. A gente está acompanhando as tuas redes sociais, está vendo que tu está bem atuante nesse conteúdo, né, tem trabalhado arduamente nisso. Fala um pouco desse teu novo projeto aí, o que vem a somar para a nossa categoria aí. Então, é um projeto muito importante e eu não posso deixar de citar o início desse projeto. O início desse projeto se deu exatamente no momento da ocorrência, no momento em que eu estava num conflito de vida ou morte. E nesse momento eu já estava baleado e eu posso dizer que eu discuti com Deus. Talvez fosse a minha hora de ir a óbito, né? E eu conversei com Deus e eu achei que a minha missão aqui ainda não estava concluída. E então, nessa conversa, eu pedi para que me desse a oportunidade de permanecer aqui, porque eu ainda tinha a missão de ajudar muitas pessoas. De que forma eu tomo esse rumo de ajudar as pessoas?
Hoje eu trabalho muito em cima da questão de sobrevivência policial, onde a gente trata principalmente de equipamentos de atendimento pré-hospitalar tático ou atendimento pré-hospitalar em combate, e o sentido de sobrevivência policial é algo que foge muito de técnica. Eu digo que, não por ter sido eu naquele momento, mas o vídeo daquela ocorrência comigo retrata muito o sentido verdadeiro da sobrevivência policial, onde a técnica existe, sim, mas o que sobressai é a vontade de viver, a vontade de voltar vivo para casa. E isso, independente da técnica que tu vai usar, ou que tu não use nenhuma técnica, mas tu tem que voltar vivo para casa. Então, a sobrevivência policial trata um pouco disso, da vontade de viver, da vontade de voltar para casa. E hoje nós temos um projeto aí de palestras, né, falando sobre a sobrevivência policial, e já temos algumas notícias boas aí que vamos divulgar aí, né, Ronald? É isso aí, meu irmão. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tive que tirar o fone de ouvido aqui, eu acho que estava com um problema meu fone. Estou te ouvindo bem, sim. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Perfeito, então. Não, é extremamente importante, né, Rodrigo? Essa comoção que gerou em relação à ocorrência, e dali a gente, com certeza, tirou vários ensinamentos, né? Um principal, o quão importante é o treinamento, né? Pelo fato de tu estar preparado para lidar com a situação, né? É o resultado de tu estar vivo hoje, com certeza, né? Isso aí vem com certeza do teu episódio aí e a tua resiliência, né? Esse teu trabalho que tu vem executando aí tem nos demonstrado o quanto é importante o treinamento, né? E diga-se de passagem, a tua própria resistência, teu condicionamento físico auxiliou bastante, né? A tua recuperação, isso aí, com certeza, né? Sim, Fala um pouco da tua trajetória antes antes do acontecimento lá, a tua prática esportiva, né? Tu já era um atleta, né? Isso é muito importante, a questão do treinamento, de técnica, porque mesmo que eu fale que a sobrevivência policial não requer uma técnica específica, quando a gente treina, quando a gente tem a técnica incutida em nós, ela acaba acontecendo naturalmente. Naquele caso ali, eu sanei pane no armamento, eu mantive abrigado o tempo todo, eu tive algumas condutas que a técnica estava incutida em mim pelo treinamento. E a minha condição física me ajudou muito. Eu posso dizer que eu pratico esportes desde os meus 5 anos de idade, desde o futsal em escolinhas, passei por ciclismo, já cheguei a praticar triatlon, corrida era um hobby. Então, eu sempre fui um amante dos esportes, um praticante dos esportes. E isso, dito pelos próprios médicos, muito possivelmente tenha sido um fator muito relevante para que eu não viesse a óbito. No dia da ocorrência, eu pesava exatos 91 quilos, tá? E eu perdi 25 quilos durante os 4 meses da minha hospitalização. A minha condição física foi fundamental para que eu não tivesse maiores perdas, né? Eu gosto de falar sempre assim, que eu passei cerca de 10 dias sem alimentação quando hospitalizado, né? Só no soro, e eu não perdi 1 quilo sequer. Os médicos ficavam até impressionados com a condição, e eu pedia a todo momento para comer, eu queria me alimentar, mas a minha condição física me permitiu que eu não tivesse essa perda tão rápida, né? Claro que no decorrer da hospitalização houveram muitas complicações, muitas dificuldades que implicaram na perda de peso, mas a minha condição física me ajudou tanto na hospitalização quanto no combate em si, porque naquele momento que eu fui baleado, eu perdi muito minhas forças, né?
mas a minha condição física ainda assim me permitiu manter-se em pé, combater o fim, digamos assim, daquela ocorrência. Então, é de suma importância uma qualidade física melhor, aí, uma capacitação física para a nossa atividade policial, né? Não estou te ouvindo. Anderson já liberou aqui. Agora sim. Tá vendo? Vamos emendando o assunto, então. Junto a toda essa tua recuperação, né? Antes mesmo da tua recuperação, tu já estava focado, né? Em dar a volta por cima, vamos dizer assim, bem popularmente falando, né? E dentro dos teus projetos, né? Vem os projetos ligados à sobrevivência pessoal, o treinamento, mas principalmente um projeto, né? Que a gente vai trabalhar junto esse projeto, vamos buscar tudo que é tipo de apoio possível para que ele seja o mais eficaz possível de resgatar colegas que estejam em situação de debilitação, estresse ou até mesmo depressão, né? Como a gente conversou bastante já em outra oportunidade, buscar resgatar esses colegas que estão precisando de algum apoio, né? E que por muitas vezes a instituição não enxerga. Não estou aqui criticando a instituição em si, porque a instituição somos todos nós. Então, quando a gente não consegue reparar no colega do lado que ele está enfrentando algum problema, nós somos a instituição, porque nós temos a obrigação de reportar a quem de direito, né, que alguém está precisando, mesmo que sem saber muitas vezes, né, mas que alguém está precisando de algum apoio. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessas tuas ideias, né, o que a gente conversou outro dia, tu já inclusive buscou, né, não vamos entrar no mérito, mas inclusive tu já buscou, né, dar o primeiro passo, né, o passo inicial, mas não foi bem recebido, mas agora a gente vai ter todas as ferramentas para fazer com que ele cresça, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco desse teu projeto, desse teu ideal de resgate dos nossos colegas que estão em situação de vulnerabilidade. A ideia desse projeto começa ainda na minha hospitalização, cerca de 4 dias após a amputação da minha perna, onde eu recebi a visita de um rapaz chamado Wyson. Ele é amputado também, e ele foi me visitar no hospital e mostrou algumas questões da vida da pessoa com deficiência e que a limitação está muito aqui, na nossa cabeça. Eu estava muito preparado para a minha amputação, porém, no momento que tu olha para o teu corpo e vê que falta um pedaço, é realmente muito complicado. E naquele momento eu confesso que botei o pé numa depressão. Ao receber essa visita, eu entendi o quão importante era aquela visita que eu estava recebendo. Porque aquele menino de 23 anos de idade, ele me deu uma injeção de ânimo só contando a história de vida dele, só contando as práticas dele, as práticas esportivas. Ele praticava dança de salão, enfim, fazia uma série de atividades normais, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar a palavra normal, né, mas digamos que convencionais. E a partir daí surgiu a ideia de um projeto onde a gente faça um estudo de colegas que tenham alguma deficiência, depressão, algum tipo de ausência, vamos dizer assim, e a gente possa resgatar esse colega que por vezes está em casa, abatido, sem vontade de sair para a rua, de se expor, e a gente apresentar alguns projetos para eles no sentido de esportes ou convivências, né? Então, a ideia desse projeto é resgatar esses colegas que estão lá, que não foram amparados pelo Estado
para serem reincluídos à sociedade, vamos dizer assim. Porque a gente, talvez algumas pessoas me olhem hoje e vejam, ele está super bem, mas a sociedade impõe muitas dificuldades para pessoa com deficiência, para pessoas doentes também, e requer uma cabeça muito boa para enfrentar isso, para tornar isso normal e passar por cima dessas dificuldades. E é aí que esse projeto entra para tentar encaminhar esses colegas para alguma atividade que os inclua na sociedade novamente, podemos dizer assim, né? Porque o cara, quando ele se recolhe para os seus aposentos, para sua casa, ele está deixando de viver em sociedade, e o ser humano foi feito para viver em sociedade, viver em harmonia com outros seres humanos. Então, o projeto é inicialmente isso aí, fazer esse estudo dessas pessoas que precisam desse auxílio e encaminhá-los para alguma atividade. Perfeito. Como a gente conversou e bastante sobre isso, né, Rodrigo? A importância desse resgate, né? A gente sabe que tem vários colegas em situação similares, né? E por um motivo ou outro acabaram se isolando do mundo, né? E realmente a necessidade desse resgate, se talvez a instituição não consiga fazê-lo, nós devemos fazer, né? E eu digo aqui, não falo enquanto entidade, enquanto colega, né? Porque daqui a pouco tu vê que teu colega está numa situação de difícil, ali, uma vulnerabilidade, tu tem que alcançá-lo, né? Tem que tentar resgatar de alguma forma, e se tu não tiver a capacidade para isso, tu tem que levar para cima, né? Para que alguém possa ajudar antes que seja tarde, né? Outra pergunta. Existe algum amparo psicológico aos policiais sobreviventes? Tu recebeu um amparo psicológico após esse evento crítico na tua vida? Da instituição, né? Sim, durante a hospitalização, eu tive o acompanhamento de uma psicóloga e de um psiquiatra, onde eu tive que tomar alguns medicamentos, né, por ter ceifado, na verdade, essa relação que a gente tem com o público, essa atividade toda que a gente tem, de uma hora para outra eu fiquei acamado, né? Então, eu tive esse acompanhamento, sim, por parte da brigada, e foi oferecido, sim, para que seguisse esse acompanhamento psicológico após a minha alta do hospital. Eu optei por não seguir com o tratamento psicológico da brigada, eu segui com um acompanhamento particular de psicólogo, mas a brigada, sim, ofereceu e oferece. Nesse sentido, é, eu tive uma atenção bem grande por parte dos profissionais da área da saúde mental, né? Isso é importante saber, né? Nós temos que a instituição está preocupada, né, com os acontecimentos, por ser efetivo, né, e principalmente que visa, de alguma forma ou outra, auxiliar. Feito essa breve explanação, esse teu projeto, né, e falando também da questão de valorização, né, vou pedir para o Anderson colocar o card aí para o pessoal, para o público ver, né, o teu card, né. Quando a gente fala em valorização, isso é uma palavra que às vezes não tem um significado para alguns, né, tão importante, mas com certeza para ti né. Fala desse feito aí, meu irmão, deste convite de honra para te fazer o encerramento do curso do COT. Gostaria de falar sobre isso aí. Então, quando a gente fala em valorização, às vezes é mal interpretado, né, Roma? A valorização nem sempre é de forma financeira. A valorização, muitas vezes, é dessa forma, como nesse folder. Eu recebi alguns meses atrás, eu ainda não podia divulgar por questões burocráticas, o convite de palestrar em Brasília para a Polícia Federal, mais especificamente para o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, que seria o equivalente ao nosso BOP aqui, né? E
está tendo o curso de formação lá dos novos cotianos, e eu fui convidado para encerrar o curso, ministrando a disciplina de sobrevivência policial, falando um pouco da minha vivência, um pouco da minha experiência. Então, esse convite me trouxe imensa alegria, grande satisfação, porque é um policial militar do estado do Rio Grande do Sul, natural de Rio Grande, uma cidade pequena, muitas vezes não lembrada por muitos, né? Que está indo na capital do nosso país ministrar uma palestra. Eu até não gosto de usar muito o termo palestra, vou fazer uma apresentação para os colegas da tropa de elite da nossa Polícia Federal. Então, é uma honra, é um prestígio muito grande. Eu entendo que teriam muitas pessoas especializadas nesse assunto para estar lá compartilhando esse momento com os colegas da Polícia Federal, e dentre tantos qualificados eu fui escolhido. Isso para mim é uma honra muito grande, é um momento que eu posso dizer que é o ápice na minha vida, porque aqui, nesse momento, eu estou seguindo aquela missão que eu conversei com Deus, de ajudar outras pessoas. Porque eu sei que contar a minha história, passar a minha vivência, a minha experiência, vai contribuir muito para que outros policiais possam até não passar pelo que eu passei, né? Eu sei que vai motivar, que vai ajudar, talvez aquele aluno lá do curso que está mais abatido, ele vai se inspirar na história para seguir em frente, para não desistir e ter uma carreira mais motivada e mais qualificada, né? Então, a valorização é estúpida quando se fala desse caso aí, porque me faltam palavras para descrever assim, o sentimento que eu tenho em ter recebido esse convite, né? E aí a gente toca num assunto que a gente tem que tocar na nossa ferida, dentro da corporação, dentro do nosso Estado. Eu não tive essa valorização e já podia estar auxiliando muitos colegas aí, até em curso de formação também, com a minha experiência, com a minha vivência. E eu não estou dizendo que tem que ser o Rodrigo Davis. Existem muitas pessoas qualificadas dentro da nossa corporação que poderiam estar somando e não são valorizadas. A gente tem em Pelotas, em Rio Grande, gente de muita qualidade que poderia estar ajudando muito aí vários colegas, tanto no estado quanto fora. Mas eu estou muito feliz aí com esse convite. O sorriso não cabe no rosto. Com certeza é uma honra, né, Rodrigo? Essa participação tua lá no POT, diga-se de passagem, né? Tropa de elite da Polícia Federal, né? Lá tá os melhores da Polícia Federal. Os caras que, como tu falou, né? Fazendo uma análise com BOP, RS, são os policiais que estão um outro nível, né? De condicionamento físico, qualificação, enfim, tudo mais, né? Então é importante, parabenizo novamente, né, por este feito, né? É uma honra para nós também, né? Ter agora um diretor que vai participar de algo tão importante lá, fazer um fechamento, encerramento no curso de operações policiais especiais, né? Que é na PF, é o COT. Então, Rodrigo, nós fizemos um pouco da fala sobre tudo que aconteceu na tua vida, né? Bem falou ali do teu camarada lá, me esqueci, fugiu o nome dele agora, que te visitou no pronto lá no Hospital da Brigada, que é um ser também, o Alisson, né? Que é um ser também tá no outro nível, né? De discernimento. Na verdade, Deus dá o fardo para quem consegue carregar, né? E com certeza ele é um cara que saiu por cima da adversidade. Eu vou te fazer outra pergunta aqui. Novamente, nosso amigo Larroque, né? Pergunta é a seguinte:
Dentro da instituição Brigada Militar, tem alguma função que o militar com alguma deficiência física possa exercer? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Hoje as leis amparam para que, caso o servidor queira retornar às fileiras da brigada, ele tem local, sim, para atuação. Hoje eu me enquadraria. É até interessante falar nisso, porque agora me veio uma lembrança. Eu hoje me enquadraria apenas no quadro administrativo da brigada. E lá no início foi um conflito que eu tive com um médico psiquiatra da brigada, porque existe no Paraná, eu não recordo a cidade agora, o cabo Kelron, se não me engano, que ele é amputado e ele concluiu o curso de operações de choque. Então, e ele trabalha no policiamento ostensivo. E inicialmente, sim, era a minha vontade retornar ao serviço de policiamento ostensivo. Eu fui veementemente cortado por um oficial da brigada que não existiria essa possibilidade aqui no estado. Então, eu repensei e eu vi que teriam projetos, a minha missão era maior do que retornar a trabalhar no policiamento ostensivo. Foi oferecido que eu retornasse ao administrativo da corporação, porém hoje eu não me vejo mais na corporação, eu não, eu acho que eu tenho projetos maiores que estando na brigada seriam um impeditivo para eu seguir esses projetos, inclusive de ajudar outras pessoas. Mas sim, há lugar com certeza. Sendo da vontade do servidor, eu acredito que a reinclusão é bem tranquila. Queria mandar um abraço aí pro Daniel, né? Nosso brother lá do Gil de Rio Grande. Grande parça. Vamos falar aqui agora um pouco da parte da questão de treinamento, né, Rodrigo? A gente está fortalecendo o departamento de esporte, né? E visando. Eu queria deixar claro aqui que todo esse trabalho que a gente vem executando não é para autopromoção. Bem longe disso, né? Quem me conhece sabe que desde que eu incluí na brigada, eu já trabalho na área de instrução. Antes mesmo de incluir na brigada militar, eu já era instrutor. Eu sou faixa preta há 20 anos, né? Faixa preta de Rapkido, então sempre fui da área do esporte. E hoje, depois de ter conseguido vencer várias demandas lá na associação, colocando a casa em dia, né, a casa em ordem, vencemos as 2 reformas no prédio administrativo, no salão de festas, montamos um CT de treinamento. Então agora a gente tem nós estamos com gás agora para buscar expansão do esporte. O Diego, o triatleta, vai nos ajudar, tu vai nos ajudar, o Lúcio, o Quintana, enfim. A ideia é fortalecer o esporte. Que todos nós sabemos, nós somos praticantes de esporte, o quão importante é a prática esportiva, né? Principalmente para a atividade policial militar, porque o policial militar ele tem que estar preparado para lidar com as adversidades diárias, né? E isso não é fácil. A gente sabe que a instituição ainda peca nesse ponto, né? Da questão da qualificação do treinamento. Então nós temos que buscar por nós. E hoje eu vejo que, estando à frente da entidade, com nossa, como eu falo, né? Entre nós, a nossa super chapa, né? A nossa nova gestão vai ser uma gestão de pessoas comprometidas com o bem comum, com o bem coletivo. Então, todos nós aqui, aproveito para mandar um abraço aí para o Sargento Giovanni Gonçalves, né, nosso amigo e amigo de longa data, né, e nosso diretor também, hoje, né, vai fazer parte da nova gestão. Então, hoje nós possuímos hoje vários colegas comprometidos com o bem comum, com a coletividade. E então nós vamos buscar esse fortalecimento do esporte. E tu é um cara que com certeza vem a somar muito com o nosso trabalho, é um diretor de peso agora, né, que vai nos ajudar a fazer com que o esporte deslanche, né, não só dentro da sede da associação, mas
pelo estado afora, e esse teu projeto de resgate aí, como a gente conversava, a gente vai começar a viajar o estado todo agora, sempre que tiver algum colega, né, numa situação delicada, eu e tu e mais um ou dois diretores vamos até este colega e vamos promover a reabilitação, o resgate da autoestima, enfim, nós vamos estender um braço que talvez o Estado nem sempre consiga alcançar a contento, né? Não que não faça, mas sempre pode se fazer o mais, né? O algo a mais. Então é com isso que a gente pretende buscar cobrir essas lacunas que ainda existem, tanto na parte física, psicológica, né? E, enfim, buscar resgatar de fato, né, o colega que precisa. E sabemos também que ainda há, dentro da instituição, muitos colegas que têm um preconceito, né, com oficiais, têm um preconceito com a própria instituição em si, que acredita que a instituição não está nem aí para ele, que é só um número. E tu é prova viva disso, né, que tu teve todo o aporte da corporação, dos teus amigos. A gente não pode falar absolutamente nada em desfavor da instituição, do Comando da Brigada, porque ele prestou todo o apoio que poderia. Então, vendo todo esse cenário, a gente sabe que se tu chegar num colega, digamos, uma fatalidade, que se encontra uma situação similar à tua, se tu chegar lá no teu colega, ele vai te receber muito melhor do que se fosse um oficial da brigada. Então a gente tem que buscar essa isonomia entre nós, né, a irmandade, e realmente demonstrar um acolhimento, porque temos que mudar essa nossa realidade, né, e juntos nós vamos conseguir avançando e juntos somos mais fortes, né. É exatamente isso, né? Somar esforços com o que já existe, né? A gente sabe que existe um programa da Brigada Militar, Anjos, né? E então a ideia é somar esforços e o que eu acho muito importante realmente é isso, é aquela pessoa que está deslocada, ela receber a visita, receber o apoio de uma pessoa que já sentiu na pele exatamente o que é diferente. E vou usar o exemplo aqui, é como se o Romeu chegasse para me visitar no hospital, dizendo, não, cara, vai dar tudo certo, tu pode praticar esportes, tu pode ir em frente, tu pode fazer 1000 projetos. Eu vou olhar para ele e vou perguntar, mas o que que tu sabe disso? Tu não sabe o que eu estou passando. E esse é o intuito desse projeto, de levar alguém que já tenha sofrido no pele aquilo ali para conseguir falar a mesma língua, né? E a gente trazendo para o lado dos esportes, eu acho que o esporte é uma ferramenta sensacional, né? Sou muito suspeito, eu sei que também, Roberto. Então, é uma ferramenta sensacional pela disciplina, pela motivação, pela superação que gera no praticante da atividade física, né? E, então, assim, eu acho que é uma das ferramentas que tem mais força para tirar aquele colega que está lá no canto, abatido, trazer ele de volta para nós. O esporte é uma ferramenta sensacional. Eu vou trazer de novo para o meu lado, e desde o início da minha hospitalização eu falava para a equipe médica que eu iria amputar minha perna, eu sabia que eu ia amputar minha perna, isso eu já tinha algo divino, já me dizia isso desde o início, e que eu seria um para-atleta. Eu seria um para-atleta e que eles ainda me veriam nas Paralimpíadas. E o pessoal ria e dizia, que cabeça e tal, como é que tu pensa isso? E eu ontem, eu gostaria de dividir aqui com todos vocês, porque é uma satisfação enorme para mim. Ontem eu fiz o meu primeiro treino de natação no Grêmio Náutico União, um dos maiores clubes do nosso estado. Hoje eu faço parte da equipe de natação paralímpica da Associação Esporte Mais, que tem convênio com o Grêmio Náutico União. Então, após todas as cirurgias que eu fiz, que foram cerca de 23, 24 cirurgias, eu tive a liberação médica para a prática esportiva e é como um sonho realizado para mim, é como se eu realmente agora começasse a viver, porque agora eu posso praticar o esporte
eu posso fazer o que eu tanto amo, que é praticar esporte. E para mim foi algo sensacional entrar na piscina e dar as primeiras braçadas, ainda muito desengonçado pela ausência do membro, mas aos poucos já me adaptando ao meio aquático, à minha deficiência, à minha ausência, mas o sentimento de felicidade, de alegria dentro do coração é enorme, 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 enorme. E isso é o que a gente quer levar para os colegas que estão ali numa situação mais difícil, essa sensação de alegria, de inclusão, de reinclusão à sociedade. E eu acho que o esporte é a ferramenta mais adequada para isso. Claro que tem gente que não é praticante, que não gosta, e aí a gente acha alguma outra ferramenta, com certeza, para reincluir esse colega. Ótimo. Na verdade, o que se busca, né, Rodrigo, com esse projeto aí de resgate, né, vamos usar essa linguagem, um resgate dos colegas e da autoestima, é justamente para que eles tenham o mesmo choque de realidade que tu teve. Quando o Alisson foi lá, estendeu a mão, como tu falou, né, não adianta alguém que está tem um corpo perfeito, né, tem os dois membros, chegar e falar para ti que é um amputado, que tu vai conseguir. Agora, quando vem alguém na mesma situação que tu e te mostra que é possível sim, que já está num outro nível, né? Ele é um atleta de alto rendimento, né? Pode-se dizer assim, um cara que tem um desempenho fantástico. Então, assim, com certeza, tu traz o camarada para a realidade, né? Ele olha e vê que é possível. E, então, é por isso que é tão importante esse projeto, né? E com certeza será de grande êxito e grande valia para todo o efetivo da Brigada Militar. Porque o Alisson realmente é um cara que, além de ser uma pessoa de uma luz incrível, ele é um cara que é bem provável que vejamos. Eu não sei se ainda vai dar tempo, mas se não tiver nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, ele vai estar com certeza em Paris 2024, porque ele já tem tempo, ele já tem índice. Eu não sei se vai ter competição a tempo de conseguir classificar para 2021, mas ele é um cara que muito provável esteja nas próximas Olimpíadas aí, e que, seguindo toda essa missão de ajudar o próximo, né? Eu me sinto parcela de Alisson Fortes correndo quando ele está na pista lá, porque tivemos vários eventos a fim de arrecadar verba para a aquisição da minha prótese, e nós chegamos ao objetivo e ainda tinha um evento marcado que conseguimos adquirir um valor considerável, e ele estava em busca da lâmina de corrida dele profissional, né? Ele tinha uma emprestada, ele treinava com uma emprestada e ele estava correndo atrás dessa prótese. E através dessa ajuda da comunidade, que foi num jantar lá, arrecadou um valor, eu pedi a permissão para aquelas pessoas para que eu pudesse repassar aquele valor para o Alisson Fortes, que estava fazendo uma vaquinha na época, e aí a gente conseguiu ajudar ele também a comprar, adquirir a prótese dele de corrida. Então, cada vez que eu vejo ele na pista lá correndo, eu me sinto parte, eu sinto como se estivesse correndo junto com ele. E não só eu, tenho certeza de que todos que colaboraram também se sentem parte daquilo. E vai ser uma vitória, assim, vai ser incrível quando a gente vê ele alcançar o objetivo dele, que é chegar na Paralimpíada. Eu acho isso, que a corrente do bem nunca para, né? Assim como muitas pessoas me ajudaram, eu acabei repassando, ajudando outra pessoa que merecia, essa pessoa segue ajudando, e assim vai. Se a gente tratar como corrente do bem, a gente consegue ajudar muita gente. E às vezes não é dinheiro, às vezes é uma palavra, como aconteceu do Alisson comigo. É só uma conversa, resolve muita coisa. Exatamente isso, meu irmão. Só deixa eu te fazer uma nova vez.
Surgiu uma nova pergunta. Queria aproveitar e mandar um abraço aí pro GM, né? Lá de Porto Belo, Santa Catarina, o Fabrício. Meu irmão aí foi meu aluno na vigilância, hoje está na Guarda Municipal lá de Porto Belo, sempre acompanhando o meu trabalho aqui e até convidei ele para assistir a live, porque ele quer criar um blog, né, sobre temática de segurança lá no estado de Santa Catarina. Por isso que eu fiz o convite para ele, mas ele está sempre, é um cara estudioso, está sempre vibrando aí. Um abraço, Fabrício. Te fazer a pergunta aqui que me mandaram. Com a tua licença, vou te interromper antes que tu faça a pergunta. Vai. Entrou a frase da minha esposa aí, dizendo que o esporte com certeza salva vidas, é uma superação a cada dia. E ela é parcela importantíssima, assim, de toda a minha reabilitação e de eu estar hoje podendo nadar num clube da magnitude do Grêmio Náutico União, porque ela me falava desde o primeiro momento que a gente soube que eu ia amputar, que ela queria me ver dentro da água, ela queria me ver nadando, e infelizmente, por motivo dessa pandemia aí, ela não pôde estar junto lá na piscina comigo, pelas restrições de gente na volta da piscina, mas ela estava comigo lá no coração e eu não me canso de agradecer a ela e a minha família, a família dela também, que foram incansáveis na minha recuperação. Algumas vezes eu tive lá, quando eu estive na tua casa, né? A tua irmã também foi peça fundamental na tua reabilitação, né? Sim, minha irmã, como profissional da área de fisioterapia, foi muito importante para que eu pudesse ter uma qualidade, uma reabilitação de qualidade, né? Porque no interior a gente não tem o auxílio de fisioterapeuta por parte da corporação, então eu não gosto de dizer sorte, né? Mas o destino quis que a minha irmã fosse fisioterapeuta e viesse a me ajudar a estudar para conseguir me ajudar aí na minha reabilitação. Foi muito importante, com certeza. A esposa aí falando. Ela está na piscina, isso sim. Irmão, a gente já vai para quase uma hora de live, né, cara? E então, até para não tomar teu tempo, eu sei que tu tá tarefado, tem curso agora final de semana, né? Tá correndo aí atrás da máquina, né? Mas, cara, assim, eu queria te parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho que tu vem executando. A gente está junto aí, estamos juntos, né, nessa caminhada aí para os próximos passos que for dar dentro da área social, né? A gente vai disponibilizar todo o recurso que a gente tiver para que a gente consiga alcançar a maior quantidade de colegas em situação de vulnerabilidade possível, né? É um resgate, né? Até o Anderson deu algumas ideias aqui do nome do projeto que a gente vai desenvolver, mas isso é para outro capítulo, né? Mas o resgate a gente tem que fazer, né? E tá em nós, eu acho que é uma missão que a gente tem de buscar e auxiliar o próximo, uma coisa que é muito gratificante. Então, mais uma vez, parabéns, né, cara, pela pessoa que tu é, pelo trabalho que tu vem exercendo aí, pela tua resiliência e por tudo, né, cara, assim, ser amigo, né, a gente já se conhece há algum tempo, o que aconteceu tinha que acontecer, infelizmente, e Deus te botou num caminho certo. Hoje, com certeza, tu tá mudando vidas, né, e como a gente conversou na última visita que eu fiz na casa da tua mãe, mesmo sem saber, a gente está alcançando muitas pessoas, né, e tu principalmente. O resultado disso, né, cara, é esse convite, essa honraria de poder estar lá no COT fazendo o encerramento. Então, nada é por acaso, né? Isso é fruto do teu trabalho, do reconhecimento que as pessoas têm por ti. E, então, cara, mais uma vez, parabéns aí por tudo. E eu queria que tu fizesse um fechamento aí, para a gente finalizar a nossa live de hoje. Então, eu acredito, primeiramente, obrigado pelas palavras, Romulo, e eu acredito muito, muito mesmo, de verdade, que nada acontece por acaso em nossas vidas.
Aconteceu comigo porque tinha que acontecer comigo. Se não fosse ali naquele local, seria em outro local. Enfim, tinha que acontecer comigo. Se fosse outra pessoa, talvez não tivesse a força, não encararia da mesma maneira que eu encarei toda essa situação. Então, quando a gente recebe um fardo, eu costumava dizer até no hospital, que se o fardo é pesado, se Deus nos deu um fardo tão pesado, é porque Ele sabe que somos fortes para carregar esse fardo. Então, se está muito difícil, te prepara porque vem coisa muito boa por aí, que é sinal de que tu consegue encarar, que tu consegue superar. E eu gostaria de encerrar, né, aqui fazendo um apelo, que isso é o assunto, de repente, para uma outra live aí, Romeu, ou até instrução aí para os nossos colegas, sobre o uso de torniquete. Tá? O torniquete foi o que salvou a minha vida. Graças a Deus, eu sempre gosto de citar o colega Ferraz, Stiller Ferraz, estava de serviço naquele dia. Eu possuía torniquete, porém estava no meu material de trabalho. E naquele dia, somente esse colega, somente o Ferraz, possuía o conhecimento e o material. Então, tá aqui, ó, eu carrego sempre comigo. Hoje eu tenho um dentro de casa, um que eu carrego no carro e outro, se eu vou na esquina, eu carrego no bolso. É um material muito importante que a corporação ainda engatinha nesse sentido de atendimento pré-hospitalar em combate, mas que o profissional deve procurar conhecimento, deve buscar se qualificar e não pode deixar de ter esse material. É um material que custa, alguns vão dizer que é caro. Eu, quando tive o meu primeiro encontro com o colega que aplicou o torniquete lá em mim, eu perguntei para ele, quantos torniquetes tu quer que eu te dê? E esse material é um material importado, custa R$ 300, mais ou menos, mas salva vidas. E aí eu pergunto, deixo o questionamento para vocês, porque a gente sabe, a gente conhece muitos colegas que não gostam de investir, acham que é obrigação da corporação. Eu também acho que é dever da instituição fornecer os materiais para o servidor, porém, eu acho que o servidor tem que buscar se qualificar e isso é para a sua vida. E aí eu pergunto, quanto custa a tua vida? Eu acho que R$ 300 é muito pouco para a nossa vida, né? Então, eu gostaria de deixar um abraço, agradecer a todos que participaram aí, que contribuíram, que enviaram perguntas, que estão conosco aí desde o início, dispensando um pouco do seu tempo, dando atenção aqui à nossa live. Eu quero deixar esse grande abraço e dizer que desistir não pode ser uma opção jamais. Um forte abraço a todos aí. Pergunta do nosso amigo Alexandre Sodré. Sim, importantíssima pergunta. Muito legal, muito bacana isso. Alguns estados já incluíram nos cursos de formações o treinamento de folga. Eu não sei exatamente qual é o nome da disciplina, mas do policial em folga. As técnicas de tiro que eu aprendi na brigada, que eu tive instruções, elas somaram sim, mas eu faço um porém. Tá? Papel não devolve tiro e não se movimenta. E grande parte dos treinamentos de tiro por parte dos instrutores da corporação, 5, 7 e 10 metros parado em alvo de papel. E o combate não acontece dessa maneira. O alvo se movimenta, o alvo agride também, e isso é muito importante. A movimentação do policial. Eu fui atingido pelos 2 disparos no único momento da ocorrência que eu parei. E em todos os meus 11 anos de corporação,
eu fiz 1 ou 2 treinamentos de atirar em deslocamento. Eu acho que por parte dos instrutores de tiro da corporação, sim, deveria haver uma atualização nesse sentido. Nesse sentido. O tiro, o treinamento de tiro parado, em papel, sim, ele é importante para que o servidor aprenda, pegue alguns macetes, porém, a partir do momento que ele tem esse conhecimento, essa afinidade com o material, o treinamento deve evoluir muito, muito, porque deve ser feito tiro em alvo que se movimenta e principalmente o policial se movimentando, o que é muito difícil, muito difícil. A gente tem estatísticas, alguns estudos que eu já fiz com colegas de outros estados aí, o aproveitamento de acerto de tiro em combate real é de cerca de 40% a 50%. Se a gente for pensar assim, chega a ser ridículo, mas não é, porque o combate onde tem alguém te atirando e tu tá te movimentando e o indivíduo atirando é muito diferente do papel. Mas se houver um treinamento, esse número sim tende a aumentar. Na minha ocorrência lá, eu tive um aproveitamento considerado bom dos 15 tiros que eu tinha disponíveis, eu acertei 8. Então, eu tive acima de 50% de aproveitamento, foi um aproveitamento bom. Porém, não se reflete do treinamento que eu tive na corporação, né? Eu contei muito com o treinamento particular que eu tinha, e então eu acho que sim, que deve haver uma atualização e um incentivo maior por parte dos instrutores nesse sentido. Eu vou fazer um complemento antes da gente finalizar aqui. A pergunta do Alexandre Sodré, do nosso amigo, foi muito pertinente, né? Na verdade, nós sabemos que as instituições policiais, militares, civis, até mesmo a federal, vêm numa atualização, né? Às vezes não acompanha exatamente a tendência como se apresenta hoje. Por exemplo, a resolução da ONU de 1979, que completou 40 anos, ela já previa lá há 40 anos atrás, em 79, que as viaturas deveriam ser blindadas. Então a gente sabe que não é uma realidade, né? Infelizmente não é uma realidade. Ou seja, são 4 décadas de descaso estatal, né? E esse descaso é do governo. Se está na lei há 40 anos atrás que nós deveríamos ter viaturas blindadas e um leque amplo de armas não letais, de instrumentos e principalmente a qualificação, que é o que tu falou, principalmente qualificação. Então, se a gente já está com um atraso de 40 anos, 4 décadas, onde já está na lei, na resolução da ONU, que nós deveríamos ser qualificados, habilitados, enfim, infelizmente não anda como deveria andar. Deveria ser um investimento mais eficaz e contundente tanto na qualificação quanto no alcance de instrumentos e materiais para que os servidores conseguissem. E aí, dentro desses materiais, inclusive o próprio tourniquet, a gente precisa evoluir. E creio eu que essas provocações que a gente vem fazendo, mesmo que mínimas, né? Eu acho que num determinado momento a gente vai fazer a diferença, né? Eu peço que tu aguarde aí, que eu vou fazer o fechamento da live. Mais uma vez, parabéns, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença. Não tem palavras para te agradecer esse momento que a gente vem trabalhando junto aí. Já há alguns meses, né? Graças a Deus, depois da tua reabilitação, a gente vem conversando, vem atuando junto aí, e com certeza vamos fazer muito aí pela nossa categoria. Um forte abraço, fica com Deus, meu irmão, e até a próxima, quando eu for te visitar novamente. Eu que agradeço aí, estou sempre à disposição aí, tanto da associação quanto os colegas que quiserem conversar aí, podem entrar em contato comigo. Eu agradeço a oportunidade e um forte abraço aí a todos. Então, só para finalizar, né, a nossa live de hoje, trago aqui em primeira mão uma notícia, né, importantíssima para todos nós, que hoje foi entregue já, né, para registro no Rocha Brito o nosso Estatuto Social
com as alterações. Então, dentro em breve nós teremos inúmeras boas notícias, né? Boas notícias em relação à nossa ampliação do nosso trabalho, da nossa representatividade a nível de Estado, e a principal delas, não menos importante que as outras, né? Mas a principal, a partir de agora nós teremos previsão estatutária para ações coletivas, né? Então, o nosso setor jurídico, que hoje é composto por 5 advogados, terá a partir de agora a, a incumbência, né, de sempre que necessário, sempre for provocado pela nossa diretoria ou por alguma necessidade de governo aí se apresentar, nós teremos a possibilidade de ações coletivas. E a nossa primeira ação coletiva já está direcionada, já está na gaveta. Então, logo saia o estatuto registrado, né, no dia seguinte já será impetrada uma ação coletiva em desfavor da RBS. É uma ação coletiva em relação às blasfêmias, né, ditas por ditos jornalistas, né, que acabaram aí por causar um verdadeiro alvoroço, né, não só no estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, repercutiu de forma muito negativa, né, onde algumas pessoas, né, ditas conhecedoras da lei, ditas inteligentes, zombam de um assalto a banco, talvez o maior assalto a banco da história do Brasil, zombam e diminuem, né, a ação criminosa, dizendo que os bandidos agiram com responsabilidade, que os bandidos eram bonzinhos, enfim, não entrando muito no mérito, né, mas só para dar essa notícia. Em breve já iniciaremos, se der tudo certo, também a construção da nossa nova sede campestre, que será na zona norte de Pelotas. Aí já estamos com documentação em andamento na prefeitura. Enfim, vem muita coisa boa pela frente. E a principal, né, a representatividade. Então, logo nosso estatuto esteja devidamente registrado, traremos a público toda as nossas alterações ali que foram importantíssimas, foi debatido em assembleia, aprovado, né? E a gente vai começar um trabalho coeso, né? Junto com a nossa nova gestão aí, com vários colegas empenhados e comprometidos com o trabalho coletivo. Dito isso, então agradeço a todos aí pela atenção até aqui. Foi um grande prazer poder entrevistar o nosso amigo aí, Rodrigo Davis, e fazer um bom trabalho aí em prol do coletivo, e agora juntamente conosco aí na nossa diretoria também venha somar. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima.